Está iniciando? Pronto. Então, boa tarde para todos. Nós estamos iniciando o segundo dia do minicurso Dialética em Hegel e Marx, com o professor Emiliano Aquino, da Universidade Estadual do Ceará. Boa tarde, professor. Vamos iniciar esse segundo dia. Todos bem-vindos. Bom, pessoal, eu vou querer retomar uma ideia. Olha, essa minha exposição de ontem e de hoje é bem clássica, tá certo? Quer dizer, a gente pode encontrar a justificativa dela no que o Engels escreve em Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico e o que o Lenin escreve num pequeno ensaio dele sobre as três fontes e as três, como é o nome? Quem que me lembra aí? As três fontes e as três não sei o que do marxismo, certo? Onde ele diz o marxismo surge do socialismo francês, da economia política inglesa, não é inglesa, é escocesa, né? E do idealismo alemão, da filosofia alemã. E eu estou aqui tratando na questão do método. Na verdade, o socialismo francês é de um coração muito rico, mas não tem nenhuma contribuição a dar para o método, né? Embora o Fourier vai ser muito importante para outra coisa, né? Marx dizia que somente um homem esteve à altura de Hegel, Fourier, do ponto de vista intelectual. Tá? Beth, teu microfone está ligado e está fazendo eco. Obrigado. Bom, portanto, a gente está tratando de uma maneira bem clássica, marxismo clássico aqui, que é a discussão do método, é uma questão da relação de Marx com duas fontes fundamentais do pensamento dele, que é a economia política clássica, e aí, fundamentalmente, Adam Smith e David Ricardo, tá? E o idealismo alemão, a filosofia alemã, fundamentalmente Hegel. Tá? No nosso encontro de ontem, eu fiz um pouco uma trajetória biográfica do Marx até chegar no momento, né, em que ele, convocado pela experiência social do roubo de lenhas pelos camponeses ou pelos camponeses já proletarizados. Mas por que camponês já proletarizado, gente? Porque se antes a terra era comum e ela se tornou privada, o que acontece com os camponeses? Perdem a terra que cultivavam. Vão se tornar o quê? Pobres assalariados. Bom, qual é o plano do agronegócio, das mineradoras e do Exército Brasileiro para as terras comunais indígenas? É esta, né? Transformar as terras comunais em terra privada, né? E colocar aí dezenas de milhares de proletários e pobres, tá certo? A mão de obra barata para trabalhar nas casas, nas pensões, nas oficinas, fazendo recado, fazendo mandado, etc. Né? Que foi mais ou menos o que aconteceu com o povo negro quando teve a abolição jurídica da escravidão. O que aconteceu? Aconteceram três coisas. Uma parte continuou nas fazendas com trabalho escravo, porque não tinha para onde ir. Então, quando continuou lá lavando roupa, cozinhando, fazendo limpeza, fazendo mandado, dando recado, né? Outra parte foi muito pouco a pouco absorvido pelo mercado de trabalho e uma grande parte virou esses pobres da cidade, né? O neguinho da oficina, né, que faz um serviçozinho aqui, um serviçozinho acolá. Essa é a ideia para os indígenas do capital brasileiro. E é isso que ocorreu quando terras comunais se tornaram terras privadas e o uso comum da terra e, portanto, da lenha se tornou um crime. Essa experiência social foi fundamental para uma reorientação da pesquisa daquele jovem pensador, né, que foi Marx. Ora,
E essa reorientação significou, diz ele, estou retomando aqui, primeiramente, uma releitura da filosofia do direito de Hegel, e a partir dessa releitura da filosofia do direito de Hegel, a conclusão da necessidade de uma leitura de economia política. Né? Diz ele, eu descobri ali que o segredo do Estado é a sociedade civil e a anatomia da sociedade civil é a economia política. Ele foi, portanto, fazer a pesquisa em economia política. Né? Economia política e continuou a revisão do pensamento de Hegel. Tanto é que nos mesmos cadernos que depois publicados ganharam o título de Manuscritos Econômicos Filosóficos, há, ao mesmo tempo, uma tentativa de compreensão crítica da economia política e uma tentativa de compreensão crítica de Hegel. Né? E ele relaciona os dois numa tese que, para mim, é uma das mais importantes dos manuscritos. O ponto de vista de Hegel é o ponto de vista da economia política. E isso significa, isso que eu argumentava ontem, significa que a crítica de Hegel não é possível sem fazer a crítica da economia política. O que ele descobre aí é que, na verdade, no que há de verdade, no que há de realismo, no que há de pé no chão no pensamento de Hegel, e segundo Engels, o pensamento de Hegel é muito realista e tem muito pé no chão, né? Tem a ver com, segundo jovem Marx, o que há de verdade do pensamento de Hegel, tem a ver com uma compreensão da sociedade moderna, certo? Que é uma compreensão baseada numa leitura dessa mesma sociedade moderna pela economia política. Tá? Se a gente for ler direitinho Hegel, não chegará a outra conclusão. Tá? Para Hegel, bom, vou já dizer isso. Então, ontem nós, se para fazer a crítica de Hegel é preciso fazer a crítica da economia política, a gente terminou o nosso encontro ontem falando de 3 críticas fundamentais de Marx à economia política. Né? Primeiro, o fato de que ela considera que a sociedade capitalista conforme a natureza humana, conforme uma certa natureza. Isso tem a ver com a afiliação do ponto de vista teórico, filosófico, intelectual mais amplo. A afiliação da economia política à ontologia naturalista dos séculos XVII e XVIII. Né? O capitalismo, portanto, o capitalismo é a forma de sociedade que finalmente corresponde à natureza humana. Ou, repetindo, o capitalismo é finalmente o tipo de sociedade que, após milhares de anos de domínio da superstição e dos preconceitos e da ignorância, corresponde às inclinações naturais dos homens. Portanto, é uma forma de sociedade que corresponde à natureza em geral, à natureza humana em particular, portanto, é uma forma de sociedade racional. E a grande tarefa da ciência qual é? Da ciência, economia, política. A grande tarefa da ciência é conhecer e apresentar as leis naturais desse objeto. Assim como a física newtoniana havia feito com os corpos, com a mecânica, com a astronomia, tá certo? A economia política deve fazer em relação às leis naturais, portanto, racionais da sociedade. Tá? Isso significa... E por que é importante conhecer isso? Para o homem errar menos. Por que é importante conhecer? É importante conhecer porque é preciso compreender que todo homem, ele porque é dotado de dignidade, de liberdade, né, etc., todo homem é livre e ele ou trabalha porque pagam para ele trabalhar, ou ele trabalha e é dono do que produz. Fica claro aí, eu insisto que eu disse ontem,
o liberalismo que se desenvolve até chegar a Smith e Ricardo, chega à tese da impropriedade ou da inadequação diante da razão do trabalho escravo e do colonialismo. O pensamento liberal, portanto, é anti-escravista e anticolonialista. Qual? Não estou falando de qualquer liberalismo, porque o liberalismo tem uma história, isso que eu dizia ontem, e essa história do desenvolvimento das ideias liberais chega à sua forma mais madura em Adam Smith e depois em David Ricardo, que são os mestres de Marx, né? Segunda coisa é que, porque racional, esse objeto ele é sem contradição. Porque a concepção de razão que se tem no século XVIII, XVII, XVIII, portanto, a concepção de razão que se tem antes de Hegel é de que o racional não é contraditório, porque o contraditório é irracional. Tá? Vou já falar como é que Hegel descobre isso. Porque se você abrir uma história da filosofia, é por causa de Heráclito. Por causa da dialética platônica. A dialética platônica não tem nada a ver com isso. Tá? É porque a negada, para poder resistir ao marxismo, precisa deformar até os autores não marxistas, como Hegel. Certo? Como a compreensão de razão significa o que é razão é natural, o que é racional é natural, o que é racional é eterno, o que é racional é não contraditório. Ok? Portanto, a sociedade capitalista ela não tem contradição, muito pelo contrário. Como ela corresponde à razão e à natureza, essa sociedade tende ao equilíbrio e não à crise. E o que a provoca a crise é o quê? O que provoca a crise é a incompreensão ou a violação das leis naturais pelas quais uma sociedade de mercado se rege. Que violação? Violação do tipo interferência do Estado nas relações econômicas. As leis. E quem que interfere? Por que o Estado interfere nas leis econômicas? O Estado interfere nas leis econômicas porque os ricos elegem deputados e no parlamento estabelece leis a favor deles. É isso que o Adam Smith diz. É isso que o liberal Adam Smith diz. O liberal Adam Smith denuncia os capitalistas, denuncia os industriais, denuncia os empresários. Né? Quando o stalinista me chama de liberal, eu só penso em Adam Smith e digo muito obrigado. Sou mesmo. Sou discípulo do pensamento liberal. Né? Terceira questão é o problema da gênese. A questão que Hegel coloca para Spinoza, que Hegel coloca para Kant, o Marx coloca para a economia política. Ora, como a economia política considera que essas formas de realidade são naturais, racionais, elas não se perguntam por que elas existem, elas se perguntam por que não se sabia disso antes. Portanto, o problema da gênese, eu não estou falando da gênese cronológica, da gênese histórica, eu estou falando do ponto de vista do método mesmo da economia, do método mesmo da exposição da ciência econômica, certo? Da exposição científica, não há o problema, essa pergunta que Hegel faz, e que eu vou retomar aqui, viu, gente? Sobre a gênese. Eu acho que eu falei um pouco dessa questão ontem, por exemplo, enquanto a economia política, por exemplo, diz que o que constitui o valor é o trabalho, o Marx vai dizer o quê? O que constitui o valor econômico é o trabalho abstrato. E o trabalho abstrato é uma produção social própria de uma sociedade em que os produtos do trabalho humano dão-se no mercado para a troca, para a venda, para a compra e assim por diante. Tá certo? Portanto, o trabalho abstrato é uma determinação própria de uma sociedade que troca mercadorias, que, portanto, os trabalhos concretos se defrontam, mas como não é possível que os trabalhos concretos se defrontam, deles
se abstrai deles, dos trabalhos concretos, sai, digamos assim, uma forma de trabalho que pode ser... Os trabalhos concretos se duplicam. Em trabalhos concretos, que é o que faz a cama, a comida, a roupa, a casa, o automóvel, mas como cama e automóvel têm que ser confrontados no mercado, igualados no mercado, o que interessa deles não é o trabalho, os trabalhos que os produzem concretamente ou especificamente, mas o que interessa deles é o trabalho abstraído de toda diferença, portanto, o trabalho como pura atividade neuromuscular. Essa pura atividade neuromuscular, que é indiferenciada, enquanto indiferenciada, ocorre duas coisas. Podem ser quantificadas, quantificada em tempo, e, portanto, pode ser confrontadas em determinadas proporções. Tá? Eu terminei a exposição ontem dizendo a seguinte coisa: bom, mas então a gente descobre que se para criticar Hegel é preciso criticar a economia política, para criticar a economia política é preciso estar junto de Hegel. Porque essas três questões são questões fundamentais do pensamento de Hegel e da apropriação que Marx faz, digamos assim, do pensamento de Hegel. A crítica da ontologia natural, a afirmação de que a realidade é racional porque contraditória, né? E a exigência da gênese das categorias que aparecem na exposição filosófica ou na exposição científica. Tudo bem, gente? Até aqui? Foi o que conversamos ontem, né? Então, vamos para hoje. Então, se trata assim, o que é essa relação de Marx com Hegel? Tá? Eu vou querer começar dizendo isso, dizendo a seguinte coisa. Primeiro, indicando, como eu sempre faço, que leiam o texto. Leanderson, o que é Heráclito ou Smith, o quê? Quem é o responsável pela dialética do Hegel? Adam Smith e David Ricardo. Vou tentar dizer isso, vou tentar argumentar em favor dessa leitura. Tá? É isso que tu estava perguntando, né, Leanderson? Eu ia perguntar se Adam Smith teve a leitura do Heráclito, porque o senhor citou Heráclito, né? Não sei se o Adam Smith leu Heráclito. Eu sei que Adam Smith leu Aristóteles. Adam Smith era o professor de filosofia, não é? Que escreveu uma obra de ética que se chama Sentimentos, Teoria dos Sentimentos Morais. Ele era professor de lógica, né? Tem um texto, não tem esses textos que apresentam assim, o autor, né? Então ele diz que ele era um menino pobre e um menino que na infância tinha problema de saúde. Então ele não podia ficar lá fora brincando, certo? Como não podia ficar lá fora brincando, ficava dentro de casa, e tem os livros do pai dele. Então ele, desde de pequeno, lia muito, né? Não tinha internet, né? Não tinha jogos, não tinha celulares, então a pessoa podia estar dentro de casa e só tinha uma coisa para fazer, ler. Ele lia muito. Aí, com uma certa idade, ele foi contratado para dar aula de lógica em Glasgow. Não é possível. O Maciel levantou uma questão aí. Ele foi dar aula foi convidado para dar aula de lógica. Ele disse, bom, lógica é saber argumentar, então vamos estudar a retórica antiga. Então vamos estudar os romanos, os discursos dos retóricos romanos, que ali a gente aprende a argumentar, né? E depois ele se tornou professor de ética, e como professor de ética ele escreveu Teoria dos Sentimentos Morais e A Riqueza das Nações. Né? De extrema importância, é por isso que nosso curso tem a cadeira de Economia Política. Justamente. Tá? Bom,
Eu solicito, então, para vocês, eu indico a leitura de um texto que, para mim, é absolutamente importante, para mim, para a minha geração inteira, tá certo? Que é Dialética como Método de Exposição e o Capital, do professor Marcos Lutz Müller. Deixa eu escrever aqui o nome do autor. Marcos Lutz Müller. Tá? Grande parte do que eu vou dizer tem a ver com a leitura dele, certo? E o Max Maciel perguntou se é possível separar economia de ética. Até Adam Smith e David Ricardo, não. Porque o próprio Adam Smith, eu acho que considerava a ética, a riqueza das nações, como uma ética moderna. Né? O que é a ética para Aristóteles? A ética para Aristóteles é dizer como os homens, quais são os costumes e os hábitos racionais, ou qual é a racionalidade dos hábitos, dos costumes e das ações humanas. Né? O que é a riqueza das nações é a apresentação da racionalidade do modo como os homens agem e se relacionam. Justamente como faz a ética a Nicômaco. Né? Naturalmente com outros conceitos, com outras categorias, que é um outro momento social, né? Outro momento histórico, outro tipo de sociedade. Bom, vamos lá. Estou enrolando aqui para saber como entrar em Hegel. Vamos dizer o seguinte, quer dizer, que a grande questão, vou começar a lá Manfredo de Oliveira, a grande questão do pensamento de Hegel, do ponto de vista político em geral, é o seguinte: como reafirmar a filosofia como ciência do absoluto, que é o que a filosofia é desde Parmênides, né? Como ciência daquilo que se assenta em si mesmo, se movimenta por si mesmo e permanece em si mesmo. Né? Portanto, como reafirmar a filosofia como ciência do absoluto, sem contornar Kant, ou seja, sem contornar o sujeito finito, a descoberta do sujeito finito e o direito que o sujeito finito conquistou na filosofia moderna. Tá? Isso ao mesmo tempo aproximava e separava ele de Schelling. Na juventude muito próximo de Schelling, eu posso dizer que isso era um programa comum do Schelling, do Hegel e do Hölderlin, a necessidade de que a filosofia fosse novamente a ciência do absoluto. Que a filosofia teria, quer dizer, a filosofia tinha se tornara uma filosofia que pensava as condições de possibilidade da experiência e do conhecimento teórico, prático, estético do sujeito finito, com Kant. Né? Isso é a grande filosofia alemã. Nesse sentido, naturalmente, uma referência fundamental do iluminismo alemão era Spinoza. Né? Portanto, Spinoza era um autor absolutamente fundamental nesse programa do jovem Hegel, do jovem Schelling e talvez do jovem Hölderlin. Né? A necessidade de que a filosofia voltasse a ser, ou de que a filosofia finalmente se tornasse uma filosofia do absoluto. Se vocês olharem as obras, por exemplo, Filosofia da Arte, do Schelling, é uma tentativa de uma exposição no método geométrico igual ao do Spinoza, né? Com menos sucesso, evidentemente, do que Spinoza. Né? Aí quem já está falando aqui é o sujeito que, entre Schelling e Hegel, está com Hegel contra Schelling, né? Porque, enfim, Hegel achava um negócio assim, uma imitação absolutamente desproposital. Né? Mas é uma tentativa de partindo do que é o belo, portanto, entendido como o belo absoluto, né? Constituir todo um tratado de filosofia da arte. Né? Ou o texto da época da filosofia da natureza,
como parte primeira do sistema, você vai encontrar ali a tese, né, de que o absoluto é natureza, de que o absoluto como natureza se distingue em duas grandes coisas, que é pensamento e extensão, né, portanto, o ideal e o natural. O pensamento ou extensão da filosofia, e aqui é natureza, e o que unifica filosofia e natureza é arte. A arte, portanto, é o objeto sensível, que é ao mesmo tempo espiritual. Né? A arte, portanto, é a verdadeira manifestação do absoluto. Certo? Então, quer dizer, ele é como se pegar substância, extensão e pensamento, né? Os dois atributos, e tem uma forma com que há uma unidade entre eles, tá certo? Que é a obra de arte. A obra de arte, portanto, seria a grande manifestação do absoluto. E a categoria central aí é a da indiferença. Né? O que é o absoluto é indiferença. O que é o pensamento é a indiferença entre mais pensamento e menos natureza. O que é a natureza é a indiferença entre mais natureza e menos pensamento. E o que é a obra de arte é a indiferença igual entre natureza e... Bom, então é uma tentativa, assim, completamente... Só um minutinho, gente. Meu filho entra no quarto. Ora, isso são textos de 1698, 1699, 1800, tá? 1802. Em 1798, Hegel lê Adam Smith. O que é 1698, gente? 1698 é 4 anos depois do período jacobino da Revolução. 9 anos depois da Revolução Francesa, certo? Que empolgou imensamente o jovem Hegel, o jovem Schelling e o jovem Hölderlin, que estudavam no mesmo seminário em Tübingen, e conta o folclore filosófico que eles acenderam uma fogueira, não sei se estavam bebendo, mas enfim, acenderam uma fogueira, mas só podia estar bebendo, né? E acho que uma espécie de vinholada de Tübingen. Acenderam uma fogueira e dançaram ao redor da fogueira, tá certo? Cantando a Marselhesa, certo? Portanto, é toda a empolgação de uma geração com a Revolução Francesa. Eram bem novinhos, né? E estavam no colégio, estavam no seminário, né? O período do terror revolucionário é um período que abala a geração, certo? Não só ele, você vai... Os poetas como Klopstock, como Schiller, né? Que eram absolutamente empolgados com a Revolução, porque a Revolução prometia pela primeira vez, como diz o Hegel muito belamente, né? Um mundo fundado na razão, certo? Um mundo fundado no pensamento, um mundo fundado no conceito, que é um mundo fundado no direito. O direito expresso, por exemplo, nos direitos humanos, da afirmação da dignidade humana, da liberdade natural do homem, da liberdade, da igualdade natural do homem, etc. Teve o terror revolucionário, que os alemães não entenderam nada do que estava acontecendo, né? E teve um momento de desencanto, né? Esse desencanto leva a 3 posições. O Hölderlin, ele cada vez mais se volta para a Grécia. Que Grécia? Não é a Grécia de Nietzsche nem de Heidegger. É a Grécia da polis grega, é a Grécia do Vernon, a Grécia do Jean-Pierre Vernant, a Grécia da Madame Jacqueline de Romilly, tá certo?
Quer dizer, a Grécia da polis grega e da democracia grega. Então, ele opunha ali um tipo de república, ou um tipo de... E isso é importante, sabe por quê? Porque qual era a referência antiga dos revolucionários franceses? A referência política dos revolucionários franceses no mundo antigo era Roma. Certo? Esse momento, os anos 90, leva cada vez mais os alemães a terem como referência não Roma, mas Grécia. E eles descobrem uma Grécia. Qual é essa Grécia? Não é a Grécia filosófica, é a Grécia política e democrática. Certo? O Hölderlin foi para aí e nunca mais voltou. Né? Ele enlouqueceu, inclusive, né? A recusa do mundo moderno, do mundo burguês, do mundo que se desenvolve a partir da Revolução Francesa. Ele é muito radical, né? E Hyperion é uma boa demonstração disso. Tu leste Hyperion, foi? Eu li há uns 10 anos atrás, ou 15. Da Vozes, né? Tá aqui em algum lugar. Ele, portanto, quer dizer, o que acontece depois da Revolução Francesa? Não tem nada de reconstituição da República Romana. O que acontece depois da Revolução Francesa é o desenvolvimento da sociedade burguesa na França. Né? Leiam Eugênio Grandet. É obrigação nossa ler Eugênio Grandet, ler Balzac, especificamente essa obra, que era a predileta do Marx. Certo? O vazio da vida burguesa, quando a vida é transformada em negócios, em ganhar dinheiro. Certo? Hölderlin vai aí. Hegel está numa profunda crise. E nessa profunda crise, ele descobre Adam Smith. Qual a importância de Adam Smith para a reviravolta dialética e especulativa de Hegel? Adam Smith mostra que há uma racionalidade na economia moderna. E qual racionalidade é essa? Eu não quero me demorar muito em Adam Smith, mas como eu me dediquei ontem à crítica a Adam Smith, eu vou um pouco agora retomar uma coisa importante para Hegel. E por que o ponto de vista de Hegel é o ponto de vista da economia política? Adam Smith, a tese fundamental de Adam Smith, que Hegel retoma lá na filosofia do direito, e quem lê Hegel sem ler a economia política acha que é uma tese de Hegel, uma tese especulativa de Hegel, mas essa é uma tese especulativa de Adam Smith, que não a tomava ou não a concebia como especulativa, né? É a seguinte, que cada indivíduo, ao procurar realizar seus próprios interesses egoístas, terminam contribuindo para a satisfação geral de todos. Ou seja, aqui é a tese de que toda a antropologia da qual parte Adam Smith, ou seja, toda a concepção de natureza humana da qual parte Adam Smith, de que o homem é egoísta por natureza. Certo? E que o homem, esse egoísmo do homem o leva, né, a querer ganhar mais, a querer produzir mais com menos trabalho. É por isso que o homem produz a técnica. Por isso que aumenta a força produtiva do trabalho. Certo? Por que aumenta a força produtiva do trabalho? Porque eu quero produzir com menos esforço, com menos sofrimento. Certo? Eu quero ganhar mais, me esforçando menos. Né? Aí ele dá exemplo, né? Os vários exemplos. E isso, na luta de concorrência de todos contra todos, certo? Como o valor é determinado pela quantidade de trabalho, cada um quer produzir algo com menos trabalho, com menos esforço, com menos sofrimento, mas para vender no preço que o concorrente que trabalha mais está vendendo. Certo? Isso termina levando ao desenvolvimento das forças produtivas. Esse desenvolvimento das forças produtivas aumenta a produção social. Né?
que garante que cada classe, se refere às 3 classes fundamentais que ele concebe da sociedade moderna, os trabalhadores, os industriais e os donos de terra, né? Isso termina conduzindo, pela lei da oferta e da procura, a que o trabalho receba o salário que lhe é adequado, o capital receba o lucro que lhe é proporcional e a renda da terra, os donos da terra recebam a renda, né, que lhes é devida. Né? Isso ocorre como? Ocorre, vocês verem, só uma ideazinha assim, que na verdade para Adam Smith é uma mecânica. Para Adam Smith é uma mecânica de forças, tá certo? Que é a seguinte coisa, digamos que se invente uma nova profissão. Essa nova profissão, digamos, informática. Tá? No começo tem poucas pessoas que trabalham em informática. Não é? O que ocorre? O salário é alto, porque se precisa e se tem pouca gente no mercado. Tá? Isso significa que o preço de mercado do trabalho, e para ele é trabalho, não é força de trabalho, isso é uma descoberta de Marx, o preço de mercado do trabalho está acima do seu preço natural. O trabalho está supervalorizado. O salário está alto. O preço que ele é praticado está muito maior do que o que seria o preço natural desse trabalho. O que ocorre, gente? O que acontece a partir daí? Todos não, mas muitos vão trabalhar nessa área. Pela lei da oferta e da procura, o que acontece? Se aumenta a oferta do trabalho, o que acontece com o preço de mercado do trabalho? Desce. Então, tende a se ajustar ao preço natural. Assim ocorre com qualquer mercadoria. Se o sujeito começa a produzir banana, e banana é muito cara na Europa, o preço de mercado é superior ao preço natural, o que vai acontecer? Todo mundo vai passar, ou muita gente vai passar a produzir banana. O que acontece com o preço da banana? Cai em torno do preço. De modo que a mesma coisa do capital, certo? Se um capital investe num setor que está dando lucro, só ele investe, ele tem de início o monopólio. Quando ele tem o monopólio, ele dita preços do que ele produz, ok? Se aquele ramo econômico está dando muito lucro, o que acontece com os outros capitalistas? Um deslocamento para aquele setor e o lucro cai. Então, o lucro do capital, o salário do trabalho e a renda da terra tende pela livre concorrência, portanto, por essa mecânica natural, da economia ao equilíbrio. A economia ela tende não à crise, repito. Ela tende ao equilíbrio. Mas o que produz o equilíbrio? O choque, que não é contradição dialética. Ele não entendia como contradição, e não é contradição. A descrição dele do capitalismo não é contradição. Gente, eu estou falando baixo aqui, certo? Eu estou em clima de conversa. Tá dando para escutar? Tá ok, professor. Tá ótimo, viu? Tá muito gostosa a aula, inclusive. Tá, obrigado. Então, veja, o horizonte, é para se entender isso, o horizonte filosófico, intelectual, é o horizonte do século XVII e XVIII. Portanto, a ontologia naturalista, como fala Lukács, dos séculos XVII e XVIII. Qual é a ciência? É a física newtoniana. É a mecânica. Tá certo? E ele, sob esse horizonte intelectual, ele pensa uma ciência da economia. Tá? Fundada, qual é a grande coisa dele, na verdade? Porque toda a riqueza se baseia no trabalho. O que tem antes dele? O que tem antes dele é a tese de que a tese dos fisiocratas.
com a tese dos fisiocratas, a terra é a fonte única da riqueza. Certo? Porque era agricultura. Os fisiocratas, portanto, se a gente fosse fazer uma sociologia das ideias, né, sociologia da história das ideias, os fisiocratas expressavam teoricamente, conceitualmente, em sua teoria da realidade social, a importância de um setor, que é do setor agrícola. Já a economia política que diz, não, a fonte da riqueza é o trabalho, porque inclusive quem tira da terra e quem produz na terra é o trabalho. De modo que o valor das mercadorias se determina pelo trabalho. Aqui, a classe fundamental é a sociedade, guarda aí um pouquinho, aqui o fundamental não é mais o trabalho agrícola, é o trabalho industrial. Que para Adam Smith, e Adam Smith mostrava isso como? Por uma questão. Ele dizia, quanto maior a divisão social do trabalho, aliás, ele começa o livro com isso, gente, dizendo a seguinte coisa, que uma sociedade, quanto maior a divisão social do trabalho, mais desenvolvidas são as forças produtivas de uma sociedade. Por quê? Porque o indivíduo, quando faz só uma coisa, ele faz melhor e de modo mais produtivo do que quando ele faz duas coisas. Aí o exemplo que ele dá é bem chão. Ele diz que se o sujeito tiver que, ao mesmo tempo, puxar uma corda e apertar um botão, entre apertar uma corda e apertar o botão, tem uma perda de tempo. É mais produtivo botar um especialista em puxar uma corda e outro especialista de apertar um botão. De modo que vocês percebem que é também uma teoria da exaustão do trabalho humano, né? O sujeito não pode descansar entre puxar a corda e apertar o botão, né? Não pode ter essa fração de segundo. É o tempo todo. Bom, naturalmente ele está preparado. O que ele já tem visto aí é o quê, gente? O que ele já tem visto aí, já ocorreu a Revolução Industrial. Já ocorreu o vapor. E já ocorreu aquilo que Marx define como uma adaptação do corpo ao movimento da máquina. O movimento do corpo se adapta ao movimento da máquina. Portanto, isso tem a ver com essa divisão do trabalho. Né? Uma fábrica de alfinetes, um setor faz a cabeça do alfinete, outro setor faz o corpo do alfinete, outro setor faz a ponta do alfinete e outro setor emenda a ponta com a cabeça. Se produz mais assim, porque se o mesmo do que se fosse o caso do mesmo trabalhador fazer o alfinete inteiro. Aí ele se pergunta, onde é que tem maior divisão do trabalho? É na agricultura ou na indústria? Aí ele diz, na indústria. E por que na indústria? É na indústria, porque na indústria não estamos presos aos ciclos da natureza. Na indústria, nós já baseamos nossa atividade em algo que já é resultado do trabalho humano. Gente, você está entendendo a genialidade disso? Já é Hegel e ele não sabe. Essa tese é fundamental para Hegel. Fundamental para Hegel. Que é o quê? Tem a ver, no sistema de Hegel, com a superioridade do espírito sobre a natureza. É assim que Hegel vai tomar para si, do ponto de vista do sistema como um todo. E a sociedade moderna, burguesa, para Hegel, é superior a todas as formas de sociedade, porque ela é a mais espiritual de todas. E por que ela é a mais espiritual de todas? Porque ela já se baseia no produto do espírito, que é a técnica, a ciência, etc. E não está, portanto, submetida aos ciclos da natureza. Né? Então, vamos voltar aqui para Adam Smith. Então, Adam Smith, veja, ele tem uma teoria social. O que nós estamos chamando aqui de economia política, na verdade, é uma teoria da sociabilidade humana. Uma rica e inteligente e culta teoria da sociabilidade humana. Aí vocês percebem, quer dizer, que do Locke a Adam Smith,
o liberalismo vai ganhando, vai se enriquecendo de conhecimento e de nível. Isso por quê? Porque vai acompanhando a própria complexificação da sociedade burguesa. São algumas décadas, né, de Locke para pouco tempo, para Adam Smith. Alguns anos, na verdade. Né? Mas em Adam Smith você tem uma teoria muito mais. Naturalmente, isso tem a ver com Locke, porque é de Locke a seguinte tese absolutamente fundamental. É de Locke a seguinte tese: por que o homem tem direito à sua propriedade? Porque o homem é livre. Adam Smith, Locke diz. Portanto, o homem é livre para Locke. Certo? Como ele é livre, o produto ele é livre, quer dizer o quê? Ele é dono do seu próprio corpo. Né? Ele, como pessoa, é uma pessoa livre porque ele manda no seu próprio corpo. Ninguém é obrigado a fazer nada que não esteja previsto em lei. Ninguém pode obrigar outra pessoa a fazer qualquer coisa. Só a lei pode obrigar. Vocês entendem o que eu estou falando? Nenhum homem pode obrigar outro homem a fazer alguma coisa. Só a lei, somente em virtude da lei, e nesse caso quem manda não é o homem, quem manda é a lei. Esse é o pensamento liberal. Naturalmente não dá certo com o stalinismo, evidentemente. O stalinismo é para obedecer o chefe. Né? E aí, disso, o Locke desdobra a seguinte teoria: por que o produto do trabalho humano, o produto do trabalho da pessoa é da pessoa? Porque senão ele não seria livre. Porque se ele é livre, a atividade é uma exteriorização dele. Exteriorização, que é um conceito fundamental em Hegel e em Marx. Vem de onde? Vem do Locke. É outro conceito nosso que é de origem liberal. Né? O trabalho é uma exteriorização que resulta num objeto. Se eu sou livre, a minha atividade é livre, o resultado da minha atividade é meu. Se eu sou livre, a minha atividade é extensão de mim. É exteriorização de mim, tanto quanto o resultado dela. Portanto, se o sujeito é livre, a atividade é livre, porque é uma atividade dele, não é uma atividade imposta, e o que resulta da atividade é dele. Portanto, a propriedade privada se funda na propriedade de si da pessoa. Portanto, se apoia na liberdade da pessoa. Tá? Disto, Adam Smith tem uma complexificação, tem um enriquecimento. Tá? Se chega em Adam Smith, é uma teoria da sociabilidade, porque o Locke é fundamentalmente um teórico político e do direito. O verdadeiro liberal não é este. O verdadeiro liberal, quer dizer, Adam Smith, é o cara que faz uma teoria das relações econômicas, das relações sociais. Uma teoria da sociabilidade. Que aí é onde Marx se inclui. Né? Aristóteles, Adam Smith, Marx, Ética Nicômaco, Riqueza das Nações, o Capital. Né? Quer dizer... Bom, vamos lá. Adam Smith, portanto, elabora uma teoria, vamos esquecer Marx, vamos pegar aqui a relação com Hegel. Uma teoria que fala, portanto, que a sociabilidade humana ela é tanto mais livre quanto menos dependente da natureza. A sociabilidade humana é aquela que se funda no egoísmo, na busca do interesse próprio. Isso leva a um aumento da produtividade pelo desenvolvimento das forças produtivas, tá certo? E leva, por essa mesma lógica, em que cada um vai procurar realizar seu interesse. Quando cada um vai buscar realizar seu interesse egoísta, o preço natural de mercado dos três ramos, ou três classes fundamentais, ou três atividades fundamentais da sociedade moderna,
o preço de mercado ali tende a realizar, a se aproximar e realizar o preço natural. A sociabilidade, portanto, tende não à crise, mas ao equilíbrio. O fundamental é que o egoísmo leva à satisfação de todos. O confronto na concorrência leva à satisfação, ao aumento da riqueza e à satisfação das necessidades, das carências de todos. Muito bem. Há, portanto, uma racionalidade na sociedade moderna. É como se Hegel lê Adam Smith e diz: claro, significa que tudo que eu tenho pensado nos últimos 4, 5 anos como irracionalidade na sociedade moderna, na verdade, é a racionalidade própria da nova sociedade, da sociedade aberta pela Revolução Francesa. Gente, quem compreendeu isso foi Hegel. Essa é a grande tese hegeliana. Né? E não é qualquer tese, e não é qualquer sacação, porque isso vai diferenciá-lo não só do lindo do seu amigo Hölderlin, podemos dizer Hölderlindo, certo? Como do seu amigo Schelling. E vai diferenciar de Schelling numa questão, porque até dito isto, qual é a tarefa da filosofia? Vou voltar agora porque eu tinha dito no começo. Qual a tarefa da filosofia? É reconstituir-se como ciência do absoluto, sem se desviar, sem contornar o sujeito finito, apresentado ricamente por... Portanto, qual é a questão? Como é que do sujeito finito eu chego ao absoluto? A economia política faz isso. Não no plano metafísico, mas no plano da teoria da sociabilidade, com a teoria do egoísmo, da natureza humana. Percebe? Aquilo que era a tarefa da filosofia foi primeiramente realizada pela ética escocesa, que tem um limite. É escocês, né? Não é alemão. Quer dizer, não. Mas há uma tese especulativa na economia política. Para Hegel, a economia política tem uma tese especulativa que a economia política não foi capaz de apresentar enquanto tal. E que é tarefa da filosofia alemã fazê-lo. E aí ele diz o seguinte, quer dizer, para ele tem outra coisa. Spinoza já é especulativo. Em que Spinoza é especulativo? Porque o que é o homem? O que é o modo? O modo é modo de quê? O homem é um modo finito. O modo finito é modo finito de quê? Do absoluto, da substância. Né? De modo que quando eu conheço Deus, é Deus que está se conhecendo a si mesmo através de mim. Vocês percebem? Mas não dá para realizar, como pensava Schelling, Spinoza, imitando Spinoza. Não dá para provar que Spinoza tinha razão sem isso que a economia política apresenta. Não dá para realizar Spinoza sem dialética. O que ele vai chamar depois de dialética, de contradição. Tá? Naturalmente, a consciência da contradição só vai chegar alguns anos depois. O que Hegel faz a partir daí? Ele escreve em 1802 uma obra que é ilegível, mas é ilegível mesmo, gente. Só um minutinho. É uma obra ilegível. Eu sofri foi muito para ler, e eu devo ter entendido muito parcialmente, que é este aqui, O Sistema da Vida Ética. É uma obra de 1802, dessa finurinha aqui, mas quem vê tamanho, enfim, não vê dificuldade, certo? É uma obra de 1802 em que pela primeira vez aparece na filosofia alemã
um tratado filosófico baseado na economia política. O que ele faz? Ele junta, literalmente, ele junta Spinoza e Adam Smith. Como? O que é do Spinoza? É o jogo de potências. Certo? Então, para ele discute toda a teoria, aquilo que ele vai chamar de determinação, depois ele fala de potências. Certo? Então, ele representa a teoria do valor e a teoria da sociabilidade de Adam Smith em linguagem filosófica, tomada de empréstimo, digamos assim, de Spinoza, e um Spinoza que já passa por Schelling, né, e fundamentalmente nessa linguagem de potências. Tá? Ora, é uma obra que eu acho que ele não gostou, certo? E ele começa, então, ele tem uma... Deixa eu só dizer uma coisa antes. Em 98, diz o folclore da filosofia que teve uma Sexta-feira Santa, que o pessoal chama de Sexta-feira Santa especulativa. Nessa Sexta-feira Santa, em que ele está numa missa luterana, não é missa, num culto, né? num ritual luterano, em que está se falando de que Gente, olha o que está se falando, de que o absoluto, de que Deus se fez homem e no terceiro dia sobe aos céus. Ressuscita e sobe aos céus. É isto que uma filosofia do nosso tempo tem que dizer, de como o absoluto se faz finito e de como o finito retorna ao absoluto. Então você tem Spinoza, você tem o cristianismo, tem Adam Smith. Isso a partir de uma questão fundamental por Kant. Não dá para contornar Kant. Mas é preciso ir além de Kant. Porque com Kant a gente não pode afirmar teoricamente Deus. Eu não posso constituir um sistema absoluto. Desculpe, eu não posso constituir um sistema filosófico como uma ciência do absoluto. Não é? Em Kant. Eu vou até o conhecimento da física, eu vou até uma filosofia moral, e eu vou até uma explicação de como eu tenho um prazer estético, né? Ou como eu elaboro os juízos teleológicos sobre a natureza, com a emergência da biologia, né? Mas eu não tenho uma filosofia em que eu possa afirmar Deus. Ora, mas afirmar Deus, ou seja, o divino, o absoluto, é a tarefa da filosofia de Parmênides. A filosofia trata de Deus, quer dizer, a filosofia trata do absoluto, daquilo que é em si por si, daquilo que é causa de si. Daí a importância de Spinoza. E Spinoza não apenas afirma isso, mas Spinoza afirma isso a partir de um monismo em que Deus e o homem são o mesmo. É a mesma natureza. Né? Portanto, uma relação especulativa entre o absoluto e o modo. Certo? Bom. Ele chega, portanto, depois de 1802, ele faz essa primeira tentativa e ele começa uma série de aulas. Eu não vou retomar aqui, ele tem um plano de aula em 1904 e 1905, tá certo? E aí, em 1904 e 1905, disso resulta, deixa eu ver se eu acho aqui, tem algum canto aqui um texto chamado A Real Filosofia, certo? Que é uma obra inteiramente social e metafísica. Está lá discutindo o instrumento de trabalho, o valor. É um monte de obras que antecede aí 15 anos a filosofia do direito, certo? E nas quais a presença da economia política é fundamental. De modo que a filosofia real, a real filosofia é um negócio que me chama a atenção, porque
o movimento da economia é apresentado como categorias metafísicas. O que isso quer dizer? Que a própria, cada vez mais, o Hegel vai concebendo o absoluto nos termos lógicos com que ele interpreta a teoria da sociabilidade da economia política. Atividade, trabalho, de modo que termina quem é o sujeito do trabalho. Qual é o sujeito da atividade? É o absoluto. Aquilo que significa, em Adam Smith, que a indústria é superior à natureza, porque significa que demonstra que o homem já saiu da dependência da natureza e constituiu uma realidade própria, que é a sociedade industrial, ainda que sua lógica seja com a lógica da natureza, porque então na lógica da natureza se trata de corresponde mais à natureza humana, ao egoísmo humano, à maior divisão do trabalho, e quem realiza isso é a sociedade industrial. Essa lógica aí ganha cada vez mais na cabeça dele a ruptura com essa linguagem da natureza como sendo o absoluto. O absoluto está não na natureza, mas está nesse tipo de realidade que é propriamente humana, que ele vai chamar de espiritual. E que nós chamaríamos de social, de cultural. Aliás, ele chega a dizer, na introdução à filosofia da história, publicada a parte como razão na história, ele diz: o que é o espírito? Ele diz: a cultura. Cultura é o que, gente? Cultura vem de cultuar. É aquilo que o trabalho humano faz e que o separa da natureza. Só que como essa separação da natureza, do mundo humano, espiritual, cultural, para o mundo da natureza é uma atividade do absoluto, quando nós trabalhamos o trabalho humano, que produz um mundo propriamente humano, é o trabalho do conceito, é o trabalho do absoluto, constituindo um momento próprio dele, que é o momento espiritual. Né? Qual é? De modo que lá na enciclopédia, alguns anos depois, o que é cadê aqui? O sistema de Hegel? Ciência da lógica, que é o infinito, que é o absoluto, que é Deus enquanto autodeterminação do pensamento, que se manifesta no plano finito e temporal como natureza e como espírito. Né? Essa transição da natureza para a transição do espírito é a atividade humana do trabalho, mas é a atividade humana do trabalho enquanto trabalho do conceito, enquanto trabalho do absoluto. De modo que o sistema é lógica, natureza, espírito. Bom, até que o espírito se desenvolve até chegar à filosofia, que compreende a ciência da lógica, a filosofia da natureza e a filosofia do espírito. Tá? Bom, vamos lá. Gente, eu acho que a gente vai ter que se encontrar de novo próxima semana. Eu não estou querendo sair correndo, não. É muito assim, fazer uma coisa correndo. Concordo, né? Emiliano. O que você já fez até agora é incrível. O que você já trouxe até agora é incrível. Então, realmente, não vai dar para avançar todo o Marx, não. Eu acho não, vai que não. A gente deveria marcar um outro encontro. Mas está muito bom. Está muito bom. É fundamental entender, assim, porque Hegel Hegel é o grande pensador da economia política. É isso que eu quero dizer. É onde a economia política chegou às últimas. E claro que Hegel, então, rompe com as bases da economia política do ponto de vista filosófico. Né? Já não se trata mais de uma ontologia naturalista, se trata agora de uma superioridade do espírito sobre a natureza. Né? Não se trata apenas de concorrência, confronto e tal. Isso passa a constituir o próprio elemento, digamos assim, lógico, conceitual, que estrutura o real inteiro. Se a sociedade moderna, enquanto
uma sociedade na qual todos os indivíduos egoístas, ao buscarem realizar seus próprios interesses egoístas, realizam o interesse de todos. Isto não é racional? Esta racionalidade, se isto é a racionalidade, ela é a racionalidade de todo o real. Está aí a origem da dialética na leitura que Hegel faz da economia política. Você está entendendo? Quer dizer, não é um retomar de Heráclito. O bichinho de Heráclito é tão lindo, é uma poesia aquilo ali. Como diz Hegel. Vocês sabem que eu não sou heraclitiano, eu sou parmenidiano, né? Eu sou platônico, mas enfim. Platônico, aristotélico, enfim, toda a tradição filosófica. Mas, como diz o próprio Platão, Heráclito dá poesia, não dá filosofia. Certo? É verdade que Hegel, na história da filosofia, ele fala mal de Parmênides, tá certo? E diz que Heráclito é fogo, né? É vida. Heráclito é atividade, né? E que nada do que o Heráclito disse esteve ausente de sua ciência da lógica. Então, ele achava que tinha aproveitado tudo que Heráclito disse, mas na sua ciência da lógica. Mas isso já significa outro uso de Heráclito. Em Heráclito, a contradição é cosmológica. Em Hegel, a contradição é lógica. Em Heráclito, não há uma teoria, tem uma teoria ética, tem, mas não há uma teoria social, e nem poderia ter uma teoria social, ou não é obrigado que tenha. Em Aristóteles, por incrível que pareça, tem uma teoria social. Em Platão não tem. Mas em Aristóteles tem uma teoria social. O bicho era danado, porque imagina se ele fosse grego. Né? Macedônico era daquele jeito. Essas coisas, essas besteiras que eu falo, vocês têm que cortar. O YouTube permite que você edite lá e corte essas partes assim mais... Raul. Enfim, ocorre, aí com isso eu fecho a conversa de hoje, aí a gente começa a bater papo, certo? Em 1900 então tem essa transição pelos cursos de 2005, 1805, 1806, 4, 5, 6, que é onde aparece. E ele tem eu escrevi um artigo em que eu apresento o plano de estudos, os planos de aula do Hegel nesse período. Na verdade, eu cito um autor, o Otto Pogler, que apresenta isto. Como é que Hegel entendia a tarefa da filosofia, certo? A tarefa da filosofia naquele momento tinha a ver fundamentalmente com as 3 áreas. Gente, me diz quais são as 3 áreas da metafísica. Vamos pegar Descartes, da metafísica especial. Que Spinoza fala lá nos princípios de filosofia cartesiana. Ele diz assim, Spinoza chama de metafísica especial. Teologia, Deus. Quais são as 3 substâncias? Res cognitas, finito. Res cognitas, infinita. E res extensa. As 3 coisas que existem. Não é? O que é a res extensa? Natureza. O que é a res cognitas finita? A alma humana. E o que é a res cognitas infinita? Deus. Ora, isso não é invenção de Descartes. Certo? Não é invenção de Descartes. Isso você já encontra em Platão. Certo? Teoria das ideias, teoria da justiça e teoria, já no último Platão, acho que o Wilson poderia confirmar isso, a ideia de que, a tese de que as ideias também conformam a natureza. Então, as ideias conformam as virtudes, os seres éticos, as existências éticas, né? A justiça, a sabedoria, a piedade, né? Etc, etc e tal. E a ideia também constitui no Timeu, gente. Exatamente, no Timeu.
como é que o Timeu apresenta? O Timeu, eu sei decorar essa partezinha. Timeu diz: se o artesão, o demiurgo, era bom e o mundo é belo, ele necessariamente olhava o eterno. Ora, quem leu a República sabe o que é olhar o eterno. É olhar o eidos, a forma inteligível a partir do qual, na República, o marceneiro faz a cama. O marceneiro é superior ao pintor, porque o pintor pinta olhando a cama. E o marceneiro faz a cama olhando a forma inteligível. Portanto, o marceneiro é superior, né? Ora, o demiurgo do mundo olhava também o inteligível quando fez o cosmos. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Também em Platão nós vamos encontrar uma teologia, uma cosmologia e uma psicologia. Uma teoria da alma, que tem a ver com... E o que tem alma? A cidade tem alma e o indivíduo tem alma. Não é assim? A cidade também tem alma, o indivíduo também tem alma. Por isso que a sociedade, a cidade pode ser justa ou injusta. Porque justiça é uma virtude da alma, seja da cidade, seja do indivíduo. Então há uma teologia, uma cosmologia e uma psicologia. É isso que Hegel faz no sistema dele. Qual é a teologia? A ciência da lógica. As partes da filosofia estão dadas aí desde Parmênides. Certo? De quem é a tese de que a gente encontra isso em Parmênides? Diógenes Laércio, Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres. Está bem aqui em cima. Procurem nesse livro, em PDF ou nele fisicamente, com a interpretação belíssima dele de Parmênides. Isso. Em Parmênides tem uma teologia, uma cosmologia e uma psicologia. São as partes da filosofia que atravessam aí, né? Que vai estar em Descartes, que vai estar em Spinoza, né? E que vai estar em Schelling e que vai estar em Hegel. Claro que de modo diferenciado. Tá certo? Nessa trindade do sistema, teologia, natureza, quer dizer, filosofia da natureza, que é a antiga cosmologia, e a filosofia do espírito, que é a antiga psicologia, né? E o fundamento absoluto é a ciência da lógica, que é a teologia, é a substituição da teologia, é a teoria das ideias dele, certo? É a natureza, a cosmologia, a filosofia da natureza. Bom, o que eu estou querendo dizer, o que eu estava querendo dizer, era o seguinte: eu esqueci, gente. Puta merda. Bom, que isso aparece, começa a se desenhar nele, nesses planos de aula que o Otto Pogler apresenta, que são os planos de aula dele, que são planos de aula e planos de sistema filosófico, vocês entendem? Porque ele não é como nós. Eu dou aula sobre ele, mas ele dava aula sobre ele mesmo. Né? Ele dava aula sobre o sistema filosófico dele. E esses planos de aula apresentam planos do sistema, o desenvolvimento do sistema entre o sistema da vida ética e a fenomenologia do espírito. Então, procurem ler o texto só para poder, quem tiver curiosidade, de ver esses planos de aula, ou como é que ele pensava. Exteriorização, alienação e formação cultural, no capítulo
Olha o nome do artigo. Sexto da fenomenologia do espírito. Então, não precisa ler todo, mas você vai assim para papai e você encontra Otto Pogler e como é que o Otto Pogler apresenta. De modo que, e com isso eu termino, ele chega em 1806 com uma tese de sistema filosófico, certo? Que é que um sistema que deveria se compor inicialmente de duas partes. Uma parte que seria fenomenologia do espírito e outra que seria ciência da lógica. O que é a fenomenologia do espírito? A fenomenologia do espírito é uma espécie de romance filosófico de uma formação cultural, que é a formação cultural da consciência, no seguinte estilo, em que a consciência, através da sua experiência, ela vai se gradando, ela vai assumindo formas ou figuras de consciência cada vez mais próximas do conceitual, de modo que ela parte de uma forma de consciência que ele chama de certeza sensível e vai até a forma de consciência que ele chama saber absoluto. E o que move, eu não vou entrar ainda assim em detalhes, mas o que move esse desenvolvimento da consciência são as contradições internas à própria consciência. Que contradições? A contradição da consciência com ela mesma, que a impulsiona para uma figura ou uma forma superior. E de modo que cada figura ou forma ou etapa desse desenvolvimento da consciência tem sua contradição própria. Mas o móvel é a contradição. Pronto, nós temos já aqui na fenomenologia a moderna dialética. A dialética filosófica moderna está ali, até então foram tentativas, tá certo? Mesmo no sistema da vida ética, mesmo na real filosofia, essa tentativa de traduzir especulativamente a lógica racional da sociedade moderna como não apenas próprio da sociedade moderna, mas uma lógica que é, digamos assim, que enquanto lógica é o próprio movimento pensado do real, o próprio movimento do real enquanto pensamento. Certo? E essa fenomenologia do espírito, portanto, chegando à forma da consciência, que se é consciência, a consciência finita, certo? Mas é do saber absoluto. E o que caracteriza o saber absoluto? O saber absoluto descobre aquilo que estava bem no começo da filosofia. O que estava bem no começo da filosofia? Com Parmênides. O que é que ser e pensar são o mesmo. Com isso, está feita a crítica do kantismo. E o kantismo está superado. Mas o kantismo só está superado na medida em que o espinosismo schellingiano também o está. Por quê? Porque o que leva a consciência sensível imediata nessa experiência, nesse desenvolvimento, até ela chegar à consciência chamada saber absoluto, que é aquela forma de consciência que sabe que o que é verdadeiro no pensamento é verdadeiro no real, o que levou a isso foi o movimento contraditório de toda forma da consciência, aquilo mesmo que constitui a experiência da consciência. Só um pouquinho, Leandro. Com isso está o seguinte, outra coisa. Em que medida o
Schelling está superado. O Schelling está superado em duas coisas. Primeiro, porque tem dialética, tem contradição, não tem indiferença do real e do real. O absoluto como indiferença. Não, o absoluto agora é pensado como o reino da contradição. Quanto mais contraditória uma realidade é, superior ela é. Agora ele inverte o negócio, porque quando o discurso filosófico está pronto, o que faz que a sociedade humana seja superior, a sociedade humana aqui é a sociedade burguesa moderna. O que faz com que a sociedade humana seja superior à natureza? Porque aqui tem contradição. Na natureza, a contradição é pouquinha. O que faz com que a sociedade moderna seja superior à sociedade grega? Agora ele descobre que a sociedade moderna é superior à sociedade grega. Porque a contradição aqui é suportada. Na Grécia, não se suporta a contradição. Prova. Sócrates e Protágoras foram condenados à morte. A sociedade grega não suporta um princípio corruptor dos costumes comunitários. Qual é o princípio corruptor dos costumes comunitários? Eu, que era o princípio de Protágoras, e que diz ele era o princípio também de Sócrates, e ele se baseia na apologia de Sócrates do Platão para mostrar como os gregos entendiam Sócrates como um corruptor dos costumes, e ele diz um corruptor dos costumes é o sujeito que apresenta um princípio que não é próprio do seu tempo. Porque o sujeito que apresenta um princípio que é próprio do seu tempo não corrompe o seu tempo. Sócrates apresentava o princípio de que tempo? Dos tempos modernos, do eu. Isso que era insuportável para os gregos. No entanto, os tempos modernos suportam o eu? Suportam. Porque os tempos modernos são uma sociedade contraditória. Mais contraditória do que a grega e que suporta mais contradição do que suportava a sociedade grega. Vocês estão entendendo como a contradição passa a ser o critério do que é racional. Mesmo. Certo? Então, segunda coisa, o absoluto não é uma intuição imediata, como defendia Schelling. Para Schelling, o absoluto é uma intuição. O pensamento filosófico intui o absoluto. Quer dizer, o pensamento filosófico intui que o verdadeiro só pode ser o absoluto, só pode ser o todo. O Hegel diz, não, isso é produto de uma formação cultural de milhares de anos, que só se realizou numa sociedade como a cristã, cuja preparação espiritual veio pelo cristianismo e que, do ponto de vista social, é a sociedade moderna. Aquela que ele aprendeu ou começou a aprender com Adam Smith. Não. Evidentemente, a economia política tem uma importância muito maior do que o cristianismo na formação do pensamento de Hegel. Esse negócio que já... Enfim, não é, a referência dele não é o cristianismo. É o cristianismo que passa a ser explicado pela concepção dele da sociedade burguesa moderna. Aí ele compreende porque que o cristianismo não é de todo ruim, porque nos primeiros textos dele, fundamentalmente na positividade da religião cristã, que é o tema do livro do professor Franzé, lançado agora semana passada, aconselho, procurem A Positividade da Religião Cristã, do professor Francisco da Silva, Francisco José da Silva, lá da UFCA, do Cariri, ex-aluno nosso. Foi uma pesquisa que ele começa a fazer aqui na UES. Eu me lembro dele com um livrinho em espanhol, lendo esse livro. A primeira representação de Hegel sobre o cristianismo é uma representação crítica, negativa. Ele identificava o cristianismo à tirania e ao positivismo, e ao absolutismo. É quando ele saca com a economia política que a sociedade moderna é racional porque contraditória, e toma a própria contradição a partir daí como princípio de racionalidade, né, que ele redimensiona o cristianismo. Né? E agora ele pode dizer, na fenomenologia do espírito, que o cristianismo participou dessa preparação espiritual que leva ao conceito.
participou dessa preparação espiritual da sociedade europeia que leva ao conceito, à compreensão conceitual, certo? Por quê? Porque ela é uma religião do espírito. Como uma religião do espírito nos ajuda a pensar conceitualmente, né? De modo que não é um ou outro indivíduo que está preparado para o conceito. Quem está preparado para o conceito é o espírito enquanto tal. Porque o espírito enquanto tal percorreu uma demarche, percorreu um caminho, um desenvolvimento, né, que saiu de uma representação naturalista do mundo para uma representação espiritual do mundo com o cristianismo e conceitual do mundo com a filosofia alemã. Ok? Bom. Essa é uma ruptura filosófica dele e uma ruptura pessoal do Schelling. Schelling não responde à última carta e nunca mais trocam cartas. Por quê? Porque quando ele publica a Fenomenologia do Espírito, ele publica a Fenomenologia do Espírito como primeira parte do sistema da ciência. Certo? Só um pouquinho, Leandro, eu estou me lembrando do que você está falando. Se eu só completar isso aqui, e, portanto, tem 2 textos antes do livro. Um é prefácio, que o pessoal diz prefácio à fenomenologia. Não é prefácio à fenomenologia, é prefácio ao sistema de ciência. E tem uma introdução à fenomenologia do espírito. Por que o prefácio ao sistema da ciência? Porque a ciência teria 2 partes, a fenomenologia do espírito e a ciência da lógica. Portanto, é uma preparação, é um prefácio à ciência filosófica. É um prefácio à fenomenologia do espírito e à ciência da lógica. E a fenomenologia do espírito tem sua introdução, como a ciência da lógica tem sua introdução. Só que a ciência da lógica nasce somente 5 anos depois. Mas 5 anos depois, em 1812, se completa o plano dele de 1806. Fenomenologia do espírito e ciência da lógica. E qual é? Não. Leandro, fala. Aí, porque depois eu volto para dizer qual é a relação entre fenomenologia do espírito e ciência da lógica, e com isso eu concluo minha fala. Diz, Leanderson. Pois é, professor. O áudio tá bom? Tá ótimo. Justamente dentro desse último mote que o senhor falava muito da questão da contradição enquanto a apreensão do real, né? Porque aí, quando a gente foi lá para o Heráclito e para o Parmênides, eu li mais o Heráclito, mas o Parmênides eu também li, né? Daí, essa questão, ela bate muito assim, porque eu estudo música também, né? E aí, o Heráclito tem muitas frases, né, aforismos, onde ele ressalta a importância da contradição. Uma delas é sobre a questão da harmonia dos contrários, né, que produz a melodia. Eu não sei bem como é a frase, mas ele fala isso. E aí, o senhor falou... Que a guerra é o pai de todas as coisas, que o Pólemos é o pai de todas as coisas. Sim, sim. E aí, teve um momento que o senhor falou que existe... que o real é aprendido justamente pela essa contradição, né? E aí teve uma frase que foi muito marcante que eu li, que ele fala que a harmonia invisível, ela é ainda mais perfeita do que a harmonia visível, né? Então eu, dei um insight muito grande nisso, porque é como se ele falasse que, por mais que a gente tivesse uma noção do real, harmônica do real, harmônica no sentido das composições do real, né? Que o real é uma composição de fatores, né? Por exemplo, para a gente estar aqui conversando, a gente está no nosso corpo, a realidade externa, tudo isso tem uma relação. E aí, só que ele vai dizer o seguinte, que existe uma contradição interna, não visível, que é ainda mais perfeita do que isso, né? Então, só que aí eu também vejo justamente a questão do atrito, né, dentro dessas mesmas concepções, onde a contradição é o constituinte do real. Porque eu queria saber, aí já é uma pergunta vindo para a nossa realidade mais moderna,
se isso também não pode servir como base para dizer que a contradição é um determinante das nossas contradições sociais e as nossas diferenças de classe e todas essas questões. Eu queria saber mais ou menos se isso pode ter sido usado como base. Mas é disso que Adam Smith fala. Só que Adam Smith não fala enquanto classes. Adam Smith fala enquanto indivíduos, embora Adam Smith conhecesse as classes. Tá certo? Mas o fundamental em Adam Smith é que em que medida os indivíduos de todas as classes, no interior de cada classe e em classes distintas, concorrem entre si. Por quê? Porque, do ponto de vista metodológico, o ponto de partida do pensamento liberal é o indivíduo isolado. Quem vai ter uma compreensão mais próxima do conceito de classe é Ricardo. Né? E em Ricardo vai ser mais central o problema da luta entre as classes pela distribuição do produto nacional. A gente pode dizer, na verdade, que em Ricardo é mais forte a presença da contradição e é mais próximo a um conceito moderno ou posterior de classe social. Ricardo. Mas Ricardo só publicou em 1817, quando o sistema já estava todo montadinho. Isso não impediu Hegel de ler Ricardo antes de 21, porque na filosofia do direito tem Ricardo. Né? O que para mim é incrível. Tal era o interesse dele na economia política, ou seja, na ética escocesa, que o Ricardo lança um livro, 4 anos depois ele está dando aula sobre esse livro na Alemanha. Leu no inglês, traduziu umas partezinhas para citação, em sala de aula, etc. Mandou buscar, né? Ele ouviu falar, depois ele mandou buscar, demorou para chegar. Eu não sei se ele leu em inglês, eu acho que não, deve ser um inglês bem sofridozinho, né? O francês, claro que ele lia, que todo mundo lia francês, toda a classe culta alemã lia, as camadas cultas liam francês, né? Se falava francês nos palácios, nos castelos. Essa era a língua. A nobreza alemã não falava inglês. Não falava alemão, aliás, falava francês. Ok, Leandro? Não sei se eu respondi, mas enfim. Sim, sim. Evidentemente que isto é o que você disse claramente de Marx. Tá? Gente, então, só para terminar, qual é a tarefa da fenomenologia do espírito? A tarefa da fenomenologia do espírito é mostrar, é justificar, é fundamentar a partir deste conceito experiência da consciência, o trânsito legítimo que há entre a consciência individual e a consciência filosófica, a do saber absoluto, para o qual ser e pensar são o mesmo. E ele explica isso não como um trânsito individual, mas como um trânsito cultural. É o desenvolvimento do espírito que é apresentado ali, na fenomenologia do espírito, como sendo a experiência da consciência. Bom, a consciência, chegado à forma ou à figura do saber absoluto, a consciência se põe, portanto, do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista da ciência do absoluto. Por isso que a segunda parte é a ciência da lógica. Deve seguir a ciência da lógica. E o que é a ciência da lógica? Já falei, é a teologia. A ciência da lógica é a apresentação do pensamento, das determinações do pensamento, compreendido enquanto determinações também do real. De modo que, depois vamos saber, quando ele abandona esse primeiro modelo de sistema, que é a fenomenologia do espírito e ciência da lógica, e vai para a fenomenologia do espírito, que a filosofia, que o sistema tem 3 partes.
a ciência da lógica, que é o tomo 1 do sistema, que é o tomo 1 da enciclopédia, que é a primeira parte do sistema, a ciência da lógica, a filosofia da natureza, que é maior do que a ciência da lógica, porque a natureza dá mais trabalho para mostrar como nela a razão opera. E, finalmente, a filosofia do espírito, que é menor do que a filosofia da natureza, né? Porque fica mais fácil mostrar como a razão opera no espírito. Certo? Com a ciência da lógica e depois com a enciclopédia da ciência filosófica, cuja primeira parte é a lógica, o pessoal chama essa lógica da enciclopédia de pequena lógica, né? Com a enciclopédia se realiza completamente o sistema. O lógico, ou seja, as determinações do pensar ou do pensamento, que são também determinações do real, são aquelas determinações lógico-reais, eles chamam de determinações lógico-reais, que são determinações tanto da natureza como do espírito. E, nesse sentido, portanto, e o que é a lógica? Na lógica permanece a contradição. Né? A lógica é uma exposição das formas do pensamento. Aí eu tenho que dizer, eu termino isso, eu vou começar com isso próxima semana. A lógica é uma apresentação do pensamento, das determinações do pensamento, que começa do pensamento menos determinado e vai até o pensamento mais determinado. Começa na determinação mais imediata do pensamento, que é ser. Mas quando eu penso ou digo ser, eu não estou pensando em nada em particular. Já que ser diz respeito a tudo que é, com a palavra ser ou com o pensamento de ser, eu não estou pensando em nada em particular. Ser é o mesmo que nada. Nada, mesmo que nada em que sentido? Mesmo que nada enquanto nada de determinado, eu estou dizendo. Entre ser e nada, algo se manifestou, o devir. O devir é isso que ocorre no encontro do ser com seu oposto, com nada. A contradição entre ser e nada produz o devir. Bom, isso vai em 3 partes: ciência, doutrina do ser, doutrina da essência, doutrina do conceito. Ok? De modo que ele apresenta ali uma exposição das determinações do pensar enquanto determinações do real, portanto, determinações lógico-reais. Podemos parar aqui, gente? Tá claro? Nós estamos aqui em dialética e a racionalidade do real é contraditória. Agora tem uma parte da filosofia que mostra a razão enquanto tal. O que é a razão enquanto tal? É a lógica, é a ciência da lógica. E a razão enquanto tal se estrutura contraditoriamente. Então, pela primeira vez se afirma uma coisa escandalosa dessa. É contraditório? Então é racional, então é real. E a contradição deixa de ser um problema moral do indivíduo que não se adequa, deixa de ser um problema de uma realidade imperfeita que não se completou ainda, por isso é que ainda é contraditório. Não, agora a tese é de que a realidade mais desenvolvida, a realidade mais determinada é a mais determinada porque se constitui, inclusive, de determinações opostas, contraditórias entre si. Uma realidade que não se constitui de contradições, de determinações contraditórias, é uma realidade pouco determinada. Porque só tem as determinações amiguinhas, não tem as determinações inimigas.
E, no fundo, tem uma teoria ética aqui, tem uma teoria política aqui, e uma teoria social aqui, que é de onde nasceu isso. Né? Tá bom? Eu quero, no nosso próximo encontro, começar com isto, com esta retomada, desculpe, com essa questão da exposição na ciência da lógica, porque é isso aí que vai ser fundamental para Marx no Capital. Tá Tudo bom? bem. Eu vou encerrar a gravação, então. Então, tudo bem. Só um momento. Eu coloquei